Segunda parte da Comissão Executiva, vamos olhar para o momento que vivemos em Portugal, mas, entretanto, dou-lhe conta de que Durão Barroso diz que este é o momento para se começar a investir em Portugal. À margem da entrega do Prémio Nobel na Noruega, o Presidente da Comissão Europeia realçou que existe neste momento a possibilidade de Portugal baixar o IRC para as empresas que pretendem fazer novos investimentos. Essa mesma opção tem de ser estudada para evitar uma discriminação à escala europeia. É uma questão que tem de ser vista de acordo com as regras da União Europeia, nomeadamente para evitar discriminação entre as próprias empresas, para que as pequenas empresas, por exemplo, não sejam discriminadas em relação a grandes investimentos e também para ver no quadro europeu. Uma coisa é segura, Portugal precisa de investimento e eu penso, atrevo-me a dizer isto, este é o momento para investir em Portugal. É o que eu tenho dito mesmo cá fora. É um momento em que Portugal está a fazer reformas que vão dar a médio e longo prazo estabilidade e grandes perspectivas de crescimento sustentável. Por isso, este é o melhor momento para começar a investir em Portugal. Declarações do Presidente da Comissão Europeia na altura em que recebia o Prémio Nobel da Paz para a União Europeia. Miguel, todos os países andam à procura de investimento, até os grandes países, ou sobretudo os grandes países. Este é um momento para investir em Portugal? Estamos, digamos, daquilo que é o início da subida da curva para se ganhar dinheiro? Olha, essa pergunta, se for tida como um desejo, eu acho que sim, eu acho que de facto é uma manifestação de intenção do Presidente da Comissão Europeia, do Dr. Durão Barroso. De facto seria simpático, não é, que as empresas investissem em Portugal. Agora, não sei se isto traduzido na realidade, se terá realmente algum impacto, mesmo com uma eventual redução do IRC para 10%. Portanto, não é o único país que tem o IRC a 10%, o caso da Irlanda também o tem. Só que eu não sei, quer dizer, para investir é preciso haver mercado, sobretudo mercado, não é? As condições fiscais não é que fazem o investimento, é haver escoamento dos produtos e dos serviços, e isso tenho muitas dúvidas que haja em Portugal. Com as empresas na situação em questão, com as famílias sem dinheiro para consumir e para investir, eu não sei que tipo de empresa é que pode vir para cá e para vender o quê, não é? Independentemente do IRC, até podia ser... nos mercados, Miguel. Eventualmente, sim, mas Portugal, eu tenho algumas dúvidas. Quando se fala em exportação, nós de facto em Portugal não temos uma dinâmica de exportação como seria desejável, não temos. E eu farto-me dizer isto, quer dizer, quem vê a solução para Portugal as exportações, também vou colocar a mesma questão, exportar para onde, não é? Portanto, a Europa também está numa situação, de facto, de veras complicada, e a nossa tradição exportadora, que são 15% das empresas, nem tanto, se calhar, que é uma indústria exportadora assim tão forte. A maior parte das nossas empresas são PMEs que vendem para o mercado interno, quer para empresas, quer para famílias. Portanto, seria desejável, mas penso que de facto ainda não estão criadas as condições para isso. Vítor, partilha desta opinião menos otimista do Miguel? Quer dizer, aqui acho que é outra vez colocar mal o problema. Vamos admitir, e seguindo a frase que utilizou no final da primeira parte, que temos perante a dinâmica normal do capitalismo. O que Portugal tem que ter aqui é condições em que torna investir em Portugal interessante e mais rentável do que em localizações alternativas. É essa a escolha. Concordo plenamente com o Miguel com uma questão. Atrair empresas associadas à produção para o mercado interno não parece plausível. Mas o que nós vimos em algumas coisas, como estávamos a falar há pouco, é que há coisas, há etapas do processo produtivo, há setores, há segmentos de mercado em que Portugal faz sentido e é uma localização desejável. Nós atraímos durante algum tempo um conjunto de serviços de valor acrescentado, aquele de alguma forma de traía, chamando-lhe call centers avançados, mas quer dizer, de coisas como a Siemens ou a Nokia Siemens ou a Fujitsu Siemens instalaram em Lisboa ou em Portugal de fornecimento de serviços de assistência técnica para toda a Europa. Nós não esquecemos, temos ouvido falar muito no reequilíbrio externo, é verdade. Mas o reequilíbrio externo, a balança comercial continua a ser negativa e continua a ser negativa. É a balança de serviços, que é muito positiva. Temos a parte de componente turismo, que é quase 50%. Mas onde tem a grande dinâmica é no fornecimento de um conjunto de serviços que são feitos a partir de Lisboa para um conjunto de países na Europa que, em princípio, continuam a consumir esses serviços. Porquê? Porque parte desses serviços até eram feitos. Por exemplo, os call centers da British Telecom e de um conjunto de empresas inglesas estão na Índia, em países que não têm o mesmo fuso horário, que geram problemas de funcionamento muito pesados, em que nós podemos ter provavelmente capacidade de fazer o mesmo tipo de serviço, dado os avanços que foram feitos ao nível
qualificação das populações, ao nível da capacidade de falar línguas, que podem produzir esse tipo de serviços para a Europa como um todo. Por isso, estar a discutir, vamos ter uma dinâmica de investimento. Temos as condições, e as condições somos produtivos, temos pessoas qualificadas, temos as condições para que as empresas nos escolham. A questão fiscal, como diz o Miguel Dias bem, não é sequer relevante, porque se estamos a falar de pessoas completamente diferenciadas, pode ser relevante, mas a maior parte das empresas, investimento direto estrangeiro, isso é uma questão que se diga, eles não pagam impostos em Portugal a maior parte do tempo, porque eles fazem contratos de investimento e que têm benefícios fiscais ao longo dos períodos do seu investimento. Por isso, a questão do peso da fiscalidade tem muito menos relevância do que se calhar atuar noutros domínios que são muito mais relevantes para um conjunto de empresas. Eu não me canso de bater aqui, a semana passada falámos disso também, justiça. Ou seja, se queremos falar em investimento, vamos falar nas condições que neste momento funcionam como restrições a que Portugal seja considerado como uma localização interessante face a outros. Lembro, em uma altura que se questionou muito, é que de facto Portugal, face aos outros países da Europa, isto custa muito dizer e desejaríamos que não fosse assim, tem salários, custos laborais muito mais baixos, em termos objetivos. Portanto, são mais caros, obviamente, nós não podemos competir nunca com uma China nas tarefas muito baixas, pelo menos por enquanto, talvez qualquer dia a China os salários subam tanto que isso já seja possível, mas num conjunto de segmentos e serviços faz todo o sentido e temos condições de atrair. Tivemos um conjunto de instalações de empresas que hoje são uma parte da dinâmica das exportações. Temos o caso da Fortocell, falámos aqui semana passada, e outras. Quer dizer, acho que continuar, claramente, quando o Sr. Presidente da Comissão diz aquilo, eu acho que é óbvio que há aqui segmentos onde, face até à depressão e ao desemprego, a questão da pressão salarial não se colocará tanto e, por isso, criar oportunidade para algumas empresas se instalarem em Portugal com condições boas. Assim atuemos nos tais fatores que são relevantes para a localização da empresarial. Miguel, último ponto da nossa agenda tem que ver com a avaliação, estamos a chegar ao final do ano, de um conjunto de entidades, do Governo, da oposição, do Presidente da República, dos parceiros sociais. Comecemos por aqui, pelos parceiros sociais. Que avaliação faz patrões e sindicatos e restantes parceiros sociais ao longo deste ano de 2012, em que toda a gente foi chamada para um trabalho acrescido? Costuma-se dizer, uma casa onde não há pão, todos ralham e ninguém tem razão, não é? E é complicado, nós vivemos num país altamente corporativista nesse sentido e que torna as medidas às vezes que são necessárias de fazer, difíceis de facto de executar. Porque de facto há muitas quintinhas espalhadas pelo país e que dificulta de facto uma boa gestão. Por isso é que às vezes há desabafos, como disse o Vítor há bocado, que às vezes devia-se suspender a democracia durante 6 meses, quer dizer, é um desabafo, é evidente que ninguém iria fazer uma coisa dessas, mas é um desabafo no sentido que é difícil operacionalizar as coisas, de facto. Temos agora o exemplo dos portos também, tivemos o exemplo quando se fala na privatização da RTP, quer dizer, vêm todos... É muito complicado, de facto, haver qualquer mudança estrutural em Portugal. De facto, toda a parte legislativa, toda a parte, inclusivamente que se falou também da Constituição, poder ser até um obstáculo a algumas medidas que são, quanto a mim também, necessárias para a reforma estrutural que o país necessita. Eu penso que, de facto, perdemos muito tempo sempre a discutir e a fazer diagnósticos das coisas e são 2 anos perdidos para trás, quer dizer, a discutir, a falar, quer dizer, ideias concretas há de facto muito poucas, não é? Penso que temos um governo, como disse em balanço, temos um governo que falta realmente uma estratégia, começou de facto a apostar muito na questão da austeridade, só agora mais tarde é que começa a falar nas questões estruturais, que é preciso a reforma do Estado, mas peca por ter essa ideia, devia ter sido logo uma estratégia inicial. Temos uma oposição, quanto a mim, fraquíssima também, quer dizer, se o governo é fraco e peca por uma estratégia, acho que a própria oposição também não está à altura de uma verdadeira força que possa ser uma alternativa. E eu nem sei se a oposição está interessada, não sei se o Partido Socialista está interessado também em ser governo, quer dizer, eu acho que tem medo, quer dizer, perante o cenário que o espera, acho que também existe ali alguma hesitação nesse sentido. O próprio Presidente da República, quanto a mim, tem sido também uma desilusão. Acho que tem sido pouco interveniente no processo. Acho que devia ter sido mais proativo e mais disciplinador das próprias instituições democráticas. Eu penso que estamos realmente num marasmo de ideias e que não tem beneficiado nada, de facto, o país. Vítor, que avaliação faz estes parceiros? Não, em relação, em concreto, aos parceiros sociais, o período que vivemos, e como o Miguel disse, era um período que devia passar por uma tentativa de alargar consenso e mobilização de todas as pessoas para o tal esforço desejável. E eu acho que até não começámos mal, no sentido em que foi possível, não obstante a dureza dos processos em curso, ter um acordo de concertação social.
deixou de fora a CGTP, mas se a memória não me falha, acho que nunca fez nenhum, por isso não é nada de novo. Foi coerente. Foi coerente, precisamente. E, de facto, provavelmente com muitos custos pessoais e políticos, até para o engenheiro João Proença, na UGT, que aceitou a legislação laboral e que deu um sinal. A contestação não é tão forte quando há um entendimento sobre todos os parceiros sobre a necessidade de fazer um conjunto de ajustamentos. Estas reformas são muito mais eficazes e geram mais resultados se houver o tal consenso. Eu acho que a partir de uma altura, essa mobilização geral, talvez também fruto do conjunto de medidas anteriores começar a produzir resultados, foi ultrapassado. Mas eu não sei se é só isso. Eu acho que o Governo não percebeu, se calhar, na sua plenitude, a vantagem disto. Aliás, a reação àquele processo da TSU foi dramático. Foi uma coisa estúpida, que é quando os próprios patrões dizem que não querem fazer, que é uma coisa engraçada. O patrão que, espero eu, tenham avaliado o interesse daquela medida, que tinha um ganho imediato em termos de tesouraria, mas podia ter um problema de relações laborais no seu seio muito mais pesado, tivemos aquela reação. Também julgo que as frases que o Sr. Presidente do Conselho de Concertação Social, o Dr. Silva Peneda, tem dito sobre alguma forma como as negociações têm decorrido, dá sinal de que, eu diria que se calhar temos parceiros sociais mais disponíveis para fazer o processo, com todas as limitações que as questões corporativas sempre têm nisto, mas que, de facto, o Governo se calhar não percebeu toda a vantagem de ter tido neste processo uma maior mobilização e entendimento e consenso, porque, na altura, começou a impor e houve uma certa fuga para a frente e que pode ter inquinado para sempre a prestação destes parceiros sociais. Eu vejo com muita dificuldade no futuro, face ao que aconteceu em relação à TSU, que outros... o UGT venha a assinar novos acordos em relação a questões do mercado laboral. Também fica sem entender, porque se fizermos uma no início, porque é que temos de estar sistematicamente a fazer reformas? Quer dizer, há aqui uma questão, porque não se fez logo a reforma geral. Mas eu diria, portanto, em termos de síntese, que, de facto, eu acho que houve boa parte de 2012, e desde 2011, desde que o processo de reforma, de ajustamento se iniciou, os parceiros sociais a assumirem um papel, numa fase muito inicial, claramente de mobilização e de aceitação até da sociedade, tal como a sociedade em geral, sobre a necessidade do ajustamento. Acho que essa capacidade de entendimento e de mobilização de todas as pessoas veio-se a degradar, muito fruto das circunstâncias, quer dizer, da produção de resultados nos dias anteriores e também de algumas atitudes que puseram em causa. Tanto como digo, o Dr. Silva Peneda disse, reuniões que vamos fazer sem haver preparação e sem haver o mínimo de trabalho, de disponibilidade para negociar, então não vale a pena fazer reuniões. Aí não há entendimento. Miguel, há pouco faltou-lhe uma nota sobre patrões e sindicatos. Ainda assim, houve uma reforma grande daquilo que foi a nossa legislação laboral e conseguiram se sentar à mesma mesa patrões e sindicatos. Sim, em nome talvez ainda num período de estado de graça, em nome do desígnio nacional, que era preciso ultrapassar, mas eu continuo a bater na mesma tecla. O problema é que continuamos sempre a gerir o sistema, não é? Portanto, reformas estruturais, eu não sei se a própria reforma laboral foi assim tão estrutural como isso, quer dizer... eu acho que reformas estruturais continuam a pecar por tardias, continuamos a gerir o mesmo sistema, a equilibrar o sistema, em vez de realmente tratarmos da própria sustentabilidade futura do sistema. Não é? Portanto, a questão da dívida, a questão do regresso aos mercados, que se fala muito, quer dizer, eu não penso que seja esse o objetivo que nós devemos ter. De facto, regressar aos mercados para continuar a alimentar o sistema, para criar mais dívida, para quê? Não é? Portanto, temos realmente redimensionar o Estado, temos realmente fazer novas instituições ou criar novas ideias para a organização social do futuro. Penso que é isso que esse debate está a faltar. Nos cortes que estão a ser feitos, vê cortes cegos e percentuais sobre o que existe, ou consegue vislumbrar alguma reforma desse mesmo Estado? Não, o problema é exatamente esse, é que os cortes são cegos. Não é? Quando se fala, por exemplo, como dizia o Vítor há bocado, nos 4 mil milhões que é preciso cortar, quer dizer, mas não, o raciocínio não deve ser este, não é pelo valor nem é pelo número, é por uma questão estratégica. Por exemplo, escolher um setor em que o Estado não deve intervir mais e libertá-lo para os privados. Até porque uma das regras económicas é que o Estado só deve intervir onde os privados não chegam. Não é? Portanto, estou-me a lembrar, por exemplo, do caso da educação. É evidente, a saúde é sempre mais sensível, a questão da própria administração pública. Saúde, Miguel, por exemplo. Tá, e não devia, mas na saúde, se calhar, na educação é menos sensível do que a saúde. Portanto, os cortes não devem ser cegos, devem ser realmente estratégicos. Portanto, se nós decidirmos, ou se o Governo decidir, por exemplo, imagine-se que daqui a uns tempos chegamos à conclusão que não é sustentável o Estado, por exemplo, manter a intervenção no ensino superior. Por exemplo, isso tem que ser tudo discutido e equacionado. Liberta-se o ensino superior, passa a ser entregue aos privados e o Estado regula essa atividade. Portanto, poupa aqui
alguns milhões, não é? Portanto, e depois disso é que é fazer as contas, não é? Pegar primeiro no número, temos que cortar 4 mil milhões, não é assim que funciona. Primeiro escolher onde é que o Estado deve estar e depois a partir daí então fazer as várias ações. Com muita pena minha, estamos em cima do tempo. Vítor Scária e Miguel Varela, foi um prazer recebê-los nesta Comissão Executiva, um programa feito em colaboração com a Ordem dos Economistas, que regressa amanhã. Aproveite este dia.